Muita gente sequer sabia, por exemplo, que a cobrança dos 10% no final da conta ela é opcional. Tem gente que pagava sempre achando que ela é obrigatório e ela é opcional. Então, a gente, cada dia que passa um pouquinho, a gente consegue levar um pouco de informação. Eu costumo dizer que o Procon também é um órgão de informação. Então, a gente trabalha ao máximo os órgãos de comunicação, por exemplo, o podcast através aqui do Thiago, as rádios que também fazem o convite pra gente, as televisões, sites, enfim. Nunca nós negamos uma entrevista, um pedido de informação, uma matéria, justamente por isso, para a gente levar o máximo de informação adiante. Então, a gente trabalha nesse sentido e cada vez mais a parcela da população que desconhecia a situação vai diminuindo. Então, é muito importante porque o próprio Diego é um cara esclarecido, um empresário de sucesso, está aqui na nossa cidade e nesse momento essa informação da praia ainda não é de conhecimento dele. Imagina a pessoa que não tem tanto esclarecimento quanto o Diego. A pessoa que vem de uma família às vezes mais humilde, teve um pouco menos de estudo e que não consegue ter acesso a essa informação. Então a gente tenta de todas as formas levar isso adiante. Mais uma vez já vou repetir essa importância, um agradecimento até inclusive por dar esse espaço, porque hoje quem está acompanhando um pouquinho aqui o podcast vai estar aprendendo sobre essa situação. A próxima vez que for para a praia se deparar com esse tipo de situação, provavelmente vai ter uma postura diferente. Então já deixamos um pouquinho mais um conhecimento que agregou na vida dessa pessoa e isso é muito gratificante. Poder e até pelos 10% também, né? Opa! Porque eu já me deparei em restaurantes, né, que eles cobram 10%. Constrangem. Mas detalhe, eles não dão para o garçom o 10%. Sim. Que é outra infração. Que é outra infração. Nesse caso, a nível de justiça do trabalho, mas também é infração. Então, se soma um estabelecimento que cobra 10% de maneira obrigatória, não repassa para o garçom e ainda loteia a praia, ele vai tomar 3 multas e 3 infrações por 3 fatos diferentes. E é por isso que, como tu bem disse, Diego, é importante que se cumpra a lei. Porque ninguém quer impedir que o proprietário atue, quer dificultar a vida do empreendedor. Mas tem legislação, e se tem uma regra a ser cumprida, se ela não for, tem que ser coibido por quem não cumpre. Porque a gente está querendo guiar para um caminho que se entende ser melhor. Ninguém acha correto lotear a praia. Ninguém concorda também com a cobrança de 10% obrigatória e ninguém concorda que os 10% não sejam repassados para o garçom. Ou seja... Porque já está especificado que os 10% é para o garçom. Exato. Mas não vai para ele. Então tem até um restaurante que eu frequento aqui na cidade, muito bom, e lá eles cobram 10%. Você não é obrigado a pagar. Uhum. Só que eu descobri que esse restaurante não repassa para os garçons. Se tu me passar depois, a gente encaminha essa denúncia adiante para a Justiça do Trabalho. Só que como eu sou muito bem atendido lá, pelos garçons, eu chego lá, na hora que eu vou pagar a conta, falo assim, ó, o 10% eu já quero que você dê para ele aqui. Ou senão eu já pego, quanto deu 10%? Tanto, ó, já dou pro garçom. Então eu sou muito bem atendido, né? Agora eu vou num lugar, eu não sou bem atendido, cara, eu não quero pagar os 10%. Sabe que eu acho que o principal problema, e ele recorre sobre essa questão dos quiosques, dos 10%. Eu já tive problema também com os 10%. E eu acho que o problema do Brasil é justamente a falta da informação. Sim. Nós vemos aqui o propósito disso que nós estamos fazendo é justamente trazer um pouco de informação para as pessoas, de pessoas que têm a informação correta para passar. Mas, por exemplo, assim, nos Estados Unidos, tu vai num restaurante lá, já é de praxe, né? Tu dá a gorjeta pro garçom, baseado no atendimento que tu teve com o garçom. Não tem nenhuma... claro, existem as regras não ditas, né? Que normalmente o pessoal tem um percentual ali que é algo de praxe, mas é algo que tu faz espontaneamente. No supermercado já vem ali todos os impostos informados no produto. Então tu já sabe em tudo que tu tá comprando quais são as taxas, quais são as regras, e isso fica muito claro e muito tranquilo para o consumidor. Eu acho que o nosso problema aqui no Brasil é essa questão, esse jeito malandro, esse jeito brasileirinho de fazer as coisas, então de querer enganar o consumidor. Eu acho que isso que é o pior. Então, por exemplo, nos 10%, nós vamos no restaurante e em nenhum momento eles informam pra gente, o restaurante que cobra 10%, que ele cobra 10%. Então tá lá todas as tabelas de valores dele, bem distribuído, bem informado, tá ali. Tu vai comprar um filé, é tanto, vai tomar o vinho, é tanto. Não tem ali nada especificando que tem essa taxação. E quando vem a conta, ela já vem somada. Então, assim, ele já te impõe aquilo ali, ele não te bota o valor mais uma taxa opcional, não, ele já te bota o valor somado com aquela taxa. E nos quiosques, eu acho que o grande problema é de não ter isso informado.
Por exemplo, nenhum quiosque chega com uma taxação assim, o valor é esse aqui. Fica naquela coisa assim, tu olha pro Diego ali, não, o Diego tem dinheiro, então para ele é tanto. Não, o Brunão ali, o Brunão é dos nossos, aqui para ele é Da menos. casa. Então, Pro turista eu vai ser acho mais que caro. isso que gera o grande BO. Até eu acredito que no Porto de Galinhas, lá, o grande problema que houve lá, as agressões, foi porque uma parte lá alega, o cliente alegou que, me cobrou R$50, daí depois veio aqui e disse que era 80. Se tivesse algo tabelado ali que fosse R$50, é simples, o cara tem que ter pago R$50. Se ele não pagou R$50, ele está errado. Mas como não se tem essa obrigatoriedade da informação, fica muito amplo, muito aberto, né, a dar esses problemas. Tiago, até a obrigatoriedade existe. A lei é bem clara, o Código de Defesa, que ele tem que ter transparência nesse preço. O Diego deve ter bastante familiaridade com isso na hora do supermercado, de ter que expor cada produto a sua precificação, até é legal, depois pode trazer essa visão também, mas a respeito da lei, ela obriga que tenha essa precificação. E essa fiscalização a gente tem feito recentemente e com rotina na praia, especialmente, os pontos de milho, de churros, os quiosques, todos esses estabelecimentos de praia, a gente fiscaliza por quê? Como tu bem disse, uma vez que tem uma tabela de preço devidamente colocada ali, não vai gerar dúvida para o consumidor na hora do que ele vai ter que pagar, se cobraram a mais ou a menos dele. Eu costumo dizer que é bom para os dois lados, porque se não tem a precificação, o proprietário pode ser lesado, porque depois o consumidor fala assim, tu tinha me dito que era tanto, mas tinha dito que era tanto, e tá me cobrando a mais. O próprio proprietário não tem como combater essa informação porque ele não tem a própria precificação feita. Então, às vezes, ele pode deixar de receber o valor justo para ele porque ele não precificou. Assim como tem o outro lado da moeda também, o consumidor ser cobrado a mais porque não tinha como confirmar qual era o valor. Então acontece muito em vários lugares. Em Balneário está, graças a Deus, combatendo esse tipo de prática, que é de cobrar mais caro para quem é turista, que é de fora, porque o turista não está habituado com aquela precificação daquele local e não tem um fácil acesso para poder verificar. Então a gente chega nos estabelecimentos e cobra essa precificação. Se não tem a precificação, a gente notifica para que seja imediatamente arrumado, dá um prazo, se retorna e não foi arrumado, esse local é autuado, porque desse lugar não está com a precificação correta. E que pode acontecer esse tipo de situação. Então não é uma situação que nem opcional pro dono do estabelecimento. Ele tem que sim precificar. E sobre esses 10% não existe como ser cobrado de maneira obrigatória, muito menos quando falta essa informação. Até quem estiver escutando a gente, se tiver qualquer lugar que conheça que não tenha o 10% sendo repassado para o garçom, ou que seja cobrado de maneira obrigatória, ou que esteja cobrando por mais de maneira opcional, também sem clareza, sem ser informado no cardápio, na parede, em algum lugar de fácil acesso, também pode denunciar tudo pra gente, porque são infrações. E isso tem que ser corrigido. A gente sempre trabalha com a dupla visita, né? Primeira visita, para verificar se de fato tem aquela infração. E a segunda visita, no caso, de fato já para agora autuar se não foi corrigida na primeira visita. Só em alguns casos específicos que já tem uma autuação de primeira, quando representa um risco coletivo ou tem algum dano imediato ao consumidor. Mas em regra são 2 visitas com prazo para poder inclusive ajustar. Então a gente trabalha dessa forma para que quem quer trabalhar dentro da lei vai ajustar o que estava errado e vai seguir. E quem não ajustou vai acabar tendo uma autuação, que às vezes por meio da autuação acaba aprendendo no momento de multa, até de pedagogicamente falando, porque ela tem esse efeito pedagógico na empresa quando ela sentiu um pouco no bolso, falou assim, opa, eu tenho que ajustar isso, senão vai afetar meu caixa. Eu quero te fazer uma pergunta, eu acho que o Diego vai ficar curioso nessa também, porque ele já... Eu já tô curioso para fazer uma pergunta para ele aqui. Ele já sofreu nos 10% que nem eu. O que acontece? Eu fui num restaurante, né, bem bacana, não vou falar da cidade para não se criar nenhum link, mas nós somos muito mal atendidos. O que me surpreendeu, o ambiente era espetacular, só que assim, a comida veio errada, veio fria, o atendimento foi péssimo e os caras ainda cobraram os 10%. E naquele dia, né, me veio aquele espírito do consumidor do Procon lá, eu não vou pagar esses 10%, porque eu sempre pagava lá e ficava quieto lá e pagava. Aí cheguei lá e falei assim, não, eu não quero pagar os 10%. Aí, nossa, daí só faltaram chamar os caras lá dentro do estabelecimento para nos bater. Era um estabelecimento, né, bem posicionado.
E não, porque já tá no sistema e tal, e daí se criou um embróliozinho e eu comprei a briga, né? Eu bati os dois pés, não vou pagar. Mas, cara, foi um negócio assim que eu tive muita personalidade e eu acho que se fosse a minha esposa sozinha, ela não conseguiria segurar o rojão ali, que eles vieram meio assim, não é, tem que ser, e meio que quiseram crescer pra cima de mim e eu sustentei ali. A minha pergunta é a seguinte, por exemplo, se a pessoa se sente inibida ali, né, ou não quer criar uma confusão, até porque às vezes ela se sente refém, né? Vem 3, 4 pessoas do estabelecimento ali, ela pode pegar a nota e depois recorrer aquilo no Procon? Sim, porque vai se tratar de uma cobrança indevida. Aham. Toda cobrança que é indevida, ela é passível de reclamação no Procon. Para quê? Para que o valor que foi pago de maneira, uma cobrança que não era adequada, que foi pago às vezes por engano e que não é devido pelo consumidor, ele pode ir ao Procon para solicitar esse reembolso. Assim como quando se tem uma cobrança que não se deve nem de momento inicial, por exemplo, criar um boleto de um serviço que eu já cancelei há 3 meses e agora vão me cobrar, nem utilizei. Também pode ser reclamado no Procon para que essa cobrança seja anulada e que de fato não faça essa cobrança, porque o que é justo é justo. O Código de Defesa preconiza que não se pode ter uma cobrança indevida, nem sobre algo que não foi consumido ou que foi cobrado da maneira irregular, com preço mais alto do que deveria, nesse caso, por exemplo, com 10% sendo cobrado de maneira obrigatória. Se o consumidor conseguir, de fato, trazer essas informações, nota fiscal e tal, vai justamente embasar esse pedido dele para que o dinheiro volte para o consumidor.